E aí, tudo bem? Eu hoje estou trazendo um exemplo de exercício sobre hipérbole. E o exercício ele diz assim: encontre a equação reduzida, um sistema de equações paramétricas, os vértices, assíntotas, os focos e faça um esboço do gráfico da hipérbole menos 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 18x mais 32y igual a menos 19. Bem, então, o objetivo aqui vai ser fazer esse exercício de maneira rápida. E a primeira coisa é copiar essa equação aqui embaixo. Então, a gente fica com 9x ao quadrado, menos 9x ao quadrado, não é isso? Mais 4y ao quadrado, mais 18x, mais 32y igual a menos 19. Nesse tipo de exercício, assim como tem outros exercícios que eu coloquei aqui no YouTube, a gente precisa fazer aquele processo de completar o quadrado, né? Tentar completar o trinômio quadrado perfeito. Então, a primeira coisa é colocar os termos em x próximos e os termos em y próximos. Bem, aqui então eu vou colocar x perto do x e o y perto do y, então eu fico com menos 9x ao quadrado mais 18x. Eu vou dar um espaço aqui para poder completar o quadrado depois, mais 4y ao quadrado, mais 32y, vou deixar um espaço novamente, igual a menos 19. E aqui é interessante a gente procurar pelos termos, colocar os números em evidência, né? Se você não lembra, a equação quadrado, aí aqui em algumas fontes vai trazer o a ao quadrado, se o x for positivo, né? Menos y menos o y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E o que pode acontecer é que você também pode ter o negativo no x, o positivo no y, e em geral, quando isso acontece, a gente troca aqui para o b ao quadrado e aqui para o a ao quadrado. Mas desde que você saiba como funcionam esses termos a e b, é independente, não faz tanta diferença, né? Desde que você ajuste na hora de interpretar geometricamente o que eles significam. Bem, então, parece que vai ser o x que vai ser negativo, né? Porque aqui está o menos 9x ao quadrado. Então, eu vou manter... Bom, tanto faz as duas equações. Eu vou começar a desenvolver para a gente ver no que ela vai dar. Bem, então, aqui a gente tem o 9 no x ao quadrado. Só que aqui a gente tem 18x, que também pode ser escrito como 9 vezes 2. Dá para fazer uma coisa similar aqui no y também, porque você tem 4 vezes o y ao quadrado aqui, e o 32 pode ser escrito como 4 vezes 8. Por que isso é interessante? Bem, gosto de separar as cores para a gente não confundir quando está resolvendo o quadrado do x e quando está resolvendo o quadrado do y. Então aqui a gente consegue colocar o menos 9 em evidência. Bom, o menos 9 multiplica o x ao quadrado. E aí, para a gente ter agora o 18x, o que a gente faz é colocar menos 2x, não é isso? Porque menos 9 com menos 2 vai dar o positivo aqui do 18, vai dar o mais 18x. E aqui eu vou deixar o parênteses aqui, porque aqui dentro a gente ainda precisa terminar de completar o quadrado. E eu vou fazer uma coisa similar aqui no y, e eu vou botar o 4 em evidência, que multiplica o y ao quadrado. Bom, aí a gente fecha essa primeira parte aqui. Deixa eu trocar a cor desse cara também para ficar igual. E agora, essa segunda parte, que é o 32y, eu posso escrever como 8y. Pode ver, ó, 4 vezes 8, positivo com positivo, né? Dá o 32y que a gente tem ali em cima. Eu também vou deixar o parênteses aqui com espaço, para a gente poder completar o trinômio aqui dentro. E isso fica igual a menos 19. Bem, então, como aqui a gente tem um sinal de negativo no x, né? Para a gente ter um trinômio quadrado perfeito, a gente teria alguma coisa do tipo a ao quadrado menos 2ab. Aí faltaria um b ao quadrado, não é isso? B ao quadrado. Mas não tem ele aqui dentro. Então, como já foi feito em outros vídeos, eu vou colocar mais b ao quadrado menos b ao quadrado, porque mais b ao quadrado menos b ao quadrado, eles zeram, e aí dessa forma esse termo dentro do parênteses de x não tá desequilibrado, né? Mas o caso é que dessa maneira a gente consegue colapsar esses três termos aqui para uma soma ou uma diferença. No caso, a diferença, né, elevado a 2. Bem, aqui a gente tem a comparação imediata que o a ao quadrado é x ao quadrado.
a ao quadrado é x ao quadrado, e como já foi explicado anteriormente, o a gente vai considerar como sendo x, e o primeiro termo a gente encontrou. Aqui a gente tem o menos 2x igual o menos 2ab, então menos 2ab é igual a menos 2x, não é isso? Só que aqui a gente já descobriu que o a vale x, então a gente pode trocar o valor de a por x, então fica com menos 2x vezes b é igual a menos 2x. Como essa conta a gente já fez muitas vezes aqui nos exemplos do vídeo, né? Você pode dividir, bom, para x igual a zero, a gente fica aqui com menos 2 vezes 0 vezes b dá zero, menos 2 vezes 0 também dá zero, a gente ficaria com 0 igual a zero, mas x igual a zero não resolve qual é o valor de b. E para x diferente de zero, né? Deixa eu escrever isso de novo, para x diferente de zero, a gente pode dividir os dois lados por menos 2x, e aqui vai dar b igual a menos 2x dividido por menos 2x dá 1. Então, a gente teria o b igual a 1, e é isso aí. Bom, então, nesse caso, b ao quadrado daria 1 ao quadrado, que dá 1. Deixa eu reduzir isso aqui um pouquinho, senão não vai caber tudo desse lado do x assim. Então, isso significa que aqui em cima, para eu completar o trinômio, eu precisaria colocar aqui mais 1, que é o b ao quadrado, que eu acabei de apagar. E então, menos b ao quadrado, menos 1. Aí a questão é que agora esses três termos, o x ao quadrado menos 2x e o 1, vão poder ser escritos como x menos 1 ao quadrado. O a sendo x e o b sendo 1. E, obviamente, como aqui é o sinal de menos, a gente está no caso negativo aqui. Bem, e agora é repetir esse procedimento para o y. Como o y aqui ele é positivo, ele vai estar, naquele caso, a ao quadrado, peraí, ficou esquisito, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Bom, e como aqui dentro a gente não tem, como feito anteriormente já explicado, eu vou colocar o mais b ao quadrado e o menos b ao quadrado. E esses três aqui vão poder ser escritos como, no caso, uma soma de dois termos ao quadrado, não é isso? Bom, deixa eu apagar esses caras aqui. E daí, a primeira comparação que a gente tem é essa aqui, que o a ao quadrado é o y ao quadrado. Então, a ao quadrado é igual ao y ao quadrado, e como já explicado, o a vai ser igual ao y. A segunda comparação, os dois são positivos, o 2ab vai ser o 8y. Então, 2 vezes a vezes b é igual a 8y. Só que aqui a gente descobriu, né, a gente está descobrindo o a e b para o y. O a e o b do x já foram descobertos, não tem nada a ver agora com essa segunda parte da conta. Essa parte agora é o a e o b do y. A gente já descobriu que o a vale y. Então, a gente vai ter 2 vezes y vezes b é igual a 8y. Bem, da mesma maneira que antes, para y igual a zero, a gente vai ter 0 igual a zero, mas não vai resolver quem é o b. E então, para y diferente de zero, a gente pode dividir os dois lados por 2y. Então, a gente vai poder, né, essa divisão vai dar 1. A gente fica com b igual 8y. Bom, y dividido por y vai dar 1. E aqui vai dar 4. Então, b igual a 4. Então, para essa parte do y, né, para esse trinômio do y, o b é 4 e o a é y. E se o b é 4, então b ao quadrado vai dar 4 ao quadrado, que vai dar 16. Então, a gente encontrou o que precisa ser colocado aqui para completar esse trinômio. Então, aqui dentro, no lugar do mais b ao quadrado, fica mais 16. E no lugar do menos b ao quadrado, menos 16. Só que daí, esses três termos aqui, eles vão poder ser escritos como y mais 4 ao quadrado. O a sendo y e o b sendo 4. Então, bom, com o que a gente termina? Tendo bem em vista essa equação aqui, e como a gente pegou os três termos do x e colapsou para x menos 1 ao quadrado, e três termos ali dentro do parênteses do y, e colapsou para y mais 4 ao quadrado, a gente vai ficar assim. Como já está resolvido pelas letras, eu vou resolver com uma caneta só com a cor branca. Menos 9
que multiplica, então, x menos 1 ao quadrado. E aí, olha só, tem esse menos 1 para a gente lidar. Então, vou colocar menos 1 aqui. E no y a mesma coisa, mais 4 que multiplica y mais 4 ao quadrado. E tem um menos 16 para lidar aqui. Então, menos 16. E isso igual a menos 19. Ok? Então, esses três termos aqui se tornaram isso. Esses três termos aqui se tornaram isso aqui. Tudo bem? Prosseguindo, então, a gente vai continuar dessa equação. Bom, aplicando a distributiva, né, nesses dois termos, tanto no x menos 1 ao quadrado quanto no menos 1, fica menos 9, x menos 1 ao quadrado, e menos 9 vezes menos 1, isso vai dar mais 9, não é isso? E aqui no 4, a gente vai ter mais 4, bom, o 4 vezes o y mais 4 ao quadrado, e o 4 vezes o menos 16. Então, vai ter 4 que multiplica y mais 4 ao quadrado, e 16 vezes 4 dá 64, não é isso? Menos 64 igual a menos 19. Bom, então aqui a gente tem menos 9, x menos 1 ao quadrado, mais 4, y mais 4 ao quadrado, é igual a menos 19, ele já estava aqui, o 9 vai ir para o outro lado negativo, menos 9, e o menos 64 vai como mais 64, certo? Então, menos 9 que multiplica x menos 1 ao quadrado, mais 4 que multiplica y mais 4 ao quadrado é igual. Bom, 64, 44, 44, 32, 36, não é isso? 36. Então, a gente está quase terminando. Eu vou dividir todo mundo por 36 e simplificar essas frações que ficaram do lado esquerdo. Isso dá para a gente, então, se dividir por 9 aqui e por 9 aqui, bom, 36 dividido por 9 dá 4, e aqui a gente vai ficar negativo. Então, x menos 1 ao quadrado sobre 4, mais, bom, 4 com 36, eu dividi em cima e embaixo por 4, para simplificar essa fração, y mais 4 sobre 9 é igual a 1. E, enfim, essa é a equação reduzida dessa hipérbole. Deixa eu destacar aqui. Essa é a equação reduzida. Equação reduzida. E com observação que, nesse caso, esqueci do quadrado aqui do y, né? Agora sim. E com observação que, nesse caso, o termo positivo vai ser o y. Então, essa é a equação reduzida dessa hipérbole. E com essa informação, como o y é positivo, bom, a gente tem um deslocamento aqui, né, de 1 e de menos 4 no centro, mas ela é uma hipérbole com os ramos voltados para cima e para baixo. Bem, então, para essa hipérbole, o centro, ou o meio dela, ela está no ponto, eu vou chamar de ponto C mesmo. É o ponto. Bom, lembrando que nessas equações de cônicas, as coordenadas sempre aparecem com sinal trocado, não é isso? Então, se aqui é menos 1, então o centro é 1 no x, e se aqui é mais 4, é menos 4 no y. Então, aqui vai ser o 1 e o menos 4. Bom, como eu falei, o termo A e o termo B, desde que você entenda o que está acontecendo, chamar um de A ou de B não faz muita diferença, mas existe um padrão que é chamar de A o cara que está dividindo o termo que é positivo, que nesse caso é o y, né? O y ao quadrado que está aparecendo positivo. O x está aqui, ó, o x está aparecendo negativo. Porque o A, ele está relacionado a essa distância entre esses vértices, né? Essa distância aqui é igual a 2 vezes A. Então, tá aí a necessidade de você saber identificar corretamente. Bem, se você vai chamar o A do número, o quadrado de A sendo o número que está dividido no termo positivo, então esse cara aqui é igual a 2A. Bem, então, bom, vamos manter esse padrão, e aí nesse caso o A
vai ser 3, né? Porque o a ao quadrado está sendo 9, não é isso? Então o a vai ser 3 e o b vai ser igual a 2, porque aqui aparece o b ao quadrado, não o b. Então, esses são os parâmetros dessa hipérbole. Então, o centro C, os parâmetros A e B. Então, aqui a gente pode aproveitar, na verdade, a gente tem o A e o B e tem aquele C pequeno, né? Por isso que algumas vezes eu até prefiro chamar esse centro C de ponto M, que é o meio, para não confundir com esse parâmetro C, o C pequenininho, que tem a ver com a distância focal. Aqui, se você tiver os focos, vamos supor que eles estejam mais ou menos aqui, chamar aqui de foco 2 e aqui de foco 1, então a distância entre os focos é igual a 2C. Se você pegar aqui o meio dessa hipérbole, então do meio até o foco dá C, e do meio até o outro foco também dá C. Então são tamanhos, né? Tem a ver com a geometria da hipérbole. E no caso da hipérbole C, ele é raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. É interessante você verificar nas fórmulas que a hipérbole e a elipse são diferentes, né? Aqui na hipérbole, o C ele é descrito dessa maneira. Então, para a gente vai ficar C é igual a raiz do a ao quadrado, que é 9, mais o b ao quadrado, que é 4. E no nosso caso, esse C dá raiz de 13. Bem, vamos voltar aqui no exercício, e ele pediu então equação reduzida, equação paramétrica agora. Bem, como funciona a equação paramétrica? Então, sistema de equações paramétricas. Sistema de equações paramétricas. Bem, a equação paramétrica da hipérbole, ela vai ser assim, o x é igual ao x, eu vou chamar de m, x do meio, tá? Para não confundir o centro, chamar o centro de C e acabar confundindo o C, que é um ponto, com o C pequeno, que é um parâmetro. Então, x do meio mais o a secante de t, e o y é igual a y do meio mais b tangente de t. Só que essa equação é quando a hipérbole ela tem os ramos voltados na horizontal. Então, o que acontece aqui com os ramos na horizontal ela é dessa maneira. Quando os ramos, que é o nosso caso agora, eles estão voltados para cima e para baixo, são verticais, o que você faz é trocar essa secante e essa tangente de lugar. Então, aqui a gente vai ficar com tangente e aqui vai ser o secante. Então, nesse nosso caso, o sistema de equações paramétricas é descrito dessa maneira. Para essa equação, o x vai ser igual ao x do meio mais... Bom, aí o que acontece também é que agora o a ele está no y, né? Então aqui vai ser o a e aqui vai ser o b. Por isso que eu comentei que é importante você ter noção da geometria, porque aqui a distância entre os vértices está associado ao número que está no y, que é 9. Então, trocados esses dois, o x vai ser 2 tangente de t. Ó, porque o número que está associado ao x o b ao quadrado é 4, então o b é 2. E aqui no y, fica com o y do meio, que é menos 4. Estava aqui, a gente achou ele aqui, ó. Menos 4 mais 3 secante de t. E para a equação paramétrica da hipérbole, a gente fica com dois intervalos para t. Menos π sobre 2 menor que t menor que π sobre 2, união com π sobre 2 menor que t menor que 3π sobre 2. E a necessidade desse intervalo é que o t não pode ser π sobre 2 nem 3π sobre 2, porque a secante, lembrando que a secante de t, ele é 1 sobre cosseno de t. E o cosseno de π sobre 2 ou de 3π sobre 2 ou de menos π sobre 2, ele é zero. Você não pode dividir por zero. Então, não é nem um intervalo do tipo menor ou igual. Ele é um intervalo do tipo menor. Então, é menos π sobre 2 menor que t menor que π sobre 2, união com π sobre 2 menor que t menor que 3π sobre 2. Então, a equação paramétrica está resolvido esse pedido.
esse que foi pedido no exercício, né? Bem, então, olhando lá em cima, equação reduzida, equação paramétrica, vértices, assíntotas, focos. Na verdade, eu acho que eu vou fazer vértices e focos, deixar a assíntota para depois. Bem, vértices e focos. Assim, na verdade, isso é até interessante fazer, o vértice e o foco, fazer isso junto com o esboço. Dá para construir muito bem e observar geometricamente como é que, o que esses parâmetros A e B e o C que a gente encontrou se relacionam com o traçado do esboço. Então, eu vou fazer isso. Eu vou começar pelo esboço. Então, deixa eu anotar aqui, esboço do gráfico. Esboço do gráfico. Vou começar pelo esboço e então achar o vértice, foco e depois as assíntotas. Bom, para a gente ter um pouco mais à mão, o meio é o ponto 1 menos 4. Deixa eu anotar aqui, meio é o 1 menos 4. O A é 3. O B é 2. O C, ele é raiz de 13. Mas o que a gente precisa? O A, o B, o M. Ok, eu acho que isso está legal. Então a gente vai achar os vértices por aí. Como o meio está no 1 e menos 4, então eu vou traçar um gráfico aqui. x1, y menos 4. E aí eu vou dar ênfase aqui para essa parte negativa do y. Bem, eu não vou com muito preciosismo fazer esse gráfico. Como já falei em alguns vídeos anteriores, é interessante a gente descrever a ideia geral. Não precisa ter muito, desde que fique correto, desde que fique razoável, não precisa ter tanta precisão assim no esboço. Então aqui é o x igual a 1, mais ou menos 1, 2, 3 e 4. Aqui é o menos 4. Deixa eu colocar ele para o outro lado, senão vai me atrapalhar. Menos 4. Então, o meio dessa hipérbole, ela está mais ou menos nesse ponto aqui. Esse é o meio, que é o ponto 1 e menos 4. Bom, uma vez que a gente sabe que o A é 3, onde está o vértice? Bom, fácil. O vértice está A para cima do meio e o outro vértice A para baixo do meio. E como o A é 3, a gente tem que andar aqui 1, 2, 3. Então, esse vértice do ramo de cima fica aqui. Esse é o ponto, então aqui ele é o menos 1, não é isso? Então esse vértice eu vou chamar de vértice 2, ele é o 1 e menos 1. O outro vértice, então ele fica a partir do meio descendo 3. Então, se aqui eu estou no menos 4, então menos 5, menos 6, menos 7, descendo 3, então 1, 2, 3, o A é 3, então o outro vértice ele vai estar aqui. E esse vértice eu vou chamar de vértice 1, ele é, deixa eu botar em branco também, botar a letra branca, o vértice 1, ele é o 1 e o menos 7. Bom, então esses dois vértices estão encontrados. Essa hipérbole, chutando um desenho mais ou menos, sem muito compromisso com estar muito perfeito, ele é alguma coisa assim, essa hipérbole. Então, alguma coisa assim. Depois eu vou jogar no gráfico no GeoGebra para ter uma noção melhor de como. Não sei em que ponto ela passa exatamente aqui. Não sei. Estou chutando só para saber, para ter uma noção mais ou menos do comportamento dela. Então é alguma coisa assim. Não sei se é aqui, não sei se é na parte positiva. Só um chute para o gráfico. Esses são os dois ramos. Bom, então o foco, ele fica. Deixa eu trocar a cor aqui. Um foco fica a distância 2C um do outro, mas a partir do M você sobe C e a partir do M você desce C. Então a gente precisa saber mais ou menos quanto vale esse C para saber onde que a gente para. Bem, fazendo uma estimativa rápida para o C, bom, o 13 ele está entre o 16 e o 9, não é isso? Se a gente tira a raiz quadrada de todo mundo aqui, como os 3 são positivos, né? E raiz quadrada só de número positivo, 3 menor que raiz de 13, menor que 4. Bem, do 9 até o 13 dá 4, do 13 até o 16 dá 3.
Então, o raiz de 13 está um pouquinho mais perto do 16 do que do 9. Então, a raiz de 13 vai estar um pouquinho mais perto de 4 do que de 3. O meio do caminho entre 3 e 4 é 3,5, né? Então, 3,5 seria exatamente o meio do caminho. Mas como raiz de 13 está mais perto do 4, então deve ser, sei lá, um 3,6, mais ou menos. É só para te ter uma ideia, mais ou menos, onde esse número vai parar. Então, a partir daqui do m, deixa eu voltar aqui, ó, estou aqui de novo, ó. A partir do m, a gente tem que subir 3,6, não é isso? Então, 1, 2, 3 e mais um pouquinho. Então, o foco ele vai estar mais ou menos aqui, que é o menos 4 mais raiz de 13. Então, o foco, mais ou menos aqui. Esse foco, deixa eu apontar ele para cá, eu vou chamar de foco 2. Então, o x dele é 1 e o y é menos 4 mais raiz de 13. Não vou colocar aproximado aqui não. Eu só usei esse 3,6 mais ou menos só para ter uma noção mais ou menos de onde esse gráfico, de onde esse foco vai estar. E, de novo, mais uma vez, a partir desse meio, descendo mais ou menos 3,6, né? 1, 2, 3, deve ser mais ou menos aqui que deve estar o foco. Então, eu vou chamar esse cara aqui de foco 1. Foco 1. Então, o x dele é 1. E o y é menos 4 e desce raiz de 13. Então, aqui já foram os vértices, achamos os vértices e os focos, usando o próprio esboço, que é interessante usar para se desenhar o gráfico. E encontrar os... Para se desenhar o gráfico, não, para se encontrar, né, os focos e os vértices, porque ele recorre constantemente para a gente construir o gráfico à noção geométrica do que esses parâmetros A, B e C significam. Aqui, então, foco, foco, vértice, vértice, e esses itens que foram pedidos foram concluídos. Deixa eu destacar aqui, então, o meio. E de quebra o meio. A gente precisava do meio para conseguir sacar a posição dos vértices e dos focos. E o que o exercício pediu mais ainda? Aí ele pediu equação reduzida, paramétrica, vértice, faltas assíntotas. Equação reduzida, paramétrica, vértice, foco, esboço e falta então aqui as assíntotas. Então vamos agora encontrar as assíntotas. Vamos partir da equação reduzida. Vamos voltar aqui então na equação reduzida. A equação reduzida. A equação reduzida, ela era essa aqui em cima, aqui. Deixa eu copiar para ir um pouquinho mais rápido. Então, a equação reduzida está aqui. Para a gente encontrar as assíntotas, o que a gente faz aqui é, na verdade, considerar isso aqui igual a zero e igualar esses dois termos aqui. Porque se isso aqui for igual a zero, o que eu vou poder fazer é trazer esse termo de x cá para o outro lado e aí troca o sinal, não é isso? Então aqui fica positivo. E se a gente resolver essa equação, esse jeito de igualar esses dois caras aqui, vamos sacar duas equações que vão definir duas retas, que vão ser essas assíntotas que a gente está procurando. Fazendo a raiz dos dois lados, aí com a observação que você não pode simplesmente fazer isso, você precisa considerar o caso positivo e negativo, a gente fica com duas equações, que são y mais 4. Bom, aqui sobre raiz de 9 vai dar 3, então sobre 3 é igual a x menos 1, né, que vai cancelar, mas com as observações que eu já fiz em outro exercício, sobre 2. Só que não basta considerar esse caso, você precisa considerar o caso em que um deles seja negativo. Então, y mais 4 sobre 3 é igual a menos x menos 1 sobre 2. E resolvendo essas duas equações, você obtém as duas assíntotas desse gráfico. Então, deixa eu centralizar isso aqui. E o que a gente quer é quebrar essas resoluções aqui, resolver esses dois problemas, essas duas equações e obter os gráficos das assíntotas. Então, y mais 4 sobre 3 é igual a x menos 1 sobre 2. Bom, você pode resolver como você preferir,
eu vou multiplicar todo mundo por 2, todo mundo por 3, ou se você quiser enxergar como passar esse 2 para lá multiplicando e passar esse 3 para lá multiplicando, ok. Então, fica com 2y mais 8 é igual a 3x menos 3, certo? Multipliquei aqui, apliquei a distributiva. Então, juntando isso aqui tudo, a gente fica com 3x menos 2y menos 3 menos 8 igual a 0. Joguei esses termos para o lado de cá. Então, 3x menos 2y menos 11 igual a 0. E essa é uma das assíntotas. A outra equação, ela é y mais 4 sobre 3 é igual a menos... Bom, se eu aplicar esse menos aqui, menos vezes o x e menos vezes o menos 1, fica com menos x mais 1, não é isso? Sobre 2. Pelo mesmo motivo, se você preferir enxergar como multiplicação cruzada, ok. 2y mais 8 é igual a menos 3x mais 3. Bom, então eu vou jogar todo mundo para o lado de lá. Se você quiser enxergar dessa maneira, a gente precisa colocar todo mundo de um lado da igualdade. Então, 3x mais 2y mais 8 menos 3 igual a 0. Você pode equilibrar essa equação da maneira que você quiser, da ordem que você quiser. Então, 3x mais 2y mais 5 igual a 0. E essa é a equação da outra assíntota. Bem, então todos os itens do exercício foram resolvidos. E é isso aí. Para complementar esse exercício que foi resolvido, eu estou trazendo aqui no GeoGebra o gráfico final, como ficou. Aqui, então, a gente tem a equação do exercício, aquela equação geral de cônica, meio bagunçada, que não é a equação reduzida. E pode ver que quando a gente marca a equação reduzida, fica exatamente sobre a equação original, ou seja, a gente está falando da mesma cônica. Essa aqui é a equação reduzida. O ponto M, que é o meio, que é o ponto 1 e menos 4. O vértice 1, que é o ponto 1 e menos 7. O vértice 2, que é o ponto 1 e 1, conforme a gente encontrou. Aqui eu botei 13 elevado a 0,5, que é a raiz de 13, para ficar bem claro que a gente calculou a raiz de 13 aqui. Então, foco 1 lá embaixo. 1 e menos 4 menos, que é o 1, menos 4 menos a raiz de 13, que é o 13 elevado a meio, 13 elevado a 0,5. E aqui o foco 2, que é o 1 e menos 4 mais o 13, raiz quadrada de 13. Então, tá lá o foco 2. Foco 1 embaixo, perto do V1. Foco 2 ali em cima, perto do V2. E aqui as assíntotas. Uma das assíntotas que a gente encontrou e a outra assíntota. E esse é o gráfico, de fato, dessa hipérbole do exercício.